bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula de improbidade administrativa. É a nossa Lei 8429 de 92, alterada em 2021 pela Lei 14.230. Vamos hoje falar sobre o que? Isso, muito bem. Nessa aula a gente vai falar sobre o procedimento administrativo e o procedimento judicial para apurar o ato de improbidade administrativa. Já coloquem no seu material tópico de número 8, procedimento administrativo. Olha, o que a lei de improbidade administrativa traz para a gente sobre o procedimento administrativo? Pessoal, na verdade, o processo administrativo para apurar o ato de improbidade na instância administrativa, lá na corregedoria, vai seguir o Código de Ética e Disciplina do cargo, da carreira. Se for, por exemplo, servidor civil da União, a gente vai aplicar a Lei 8.112, né? Se for servidor estadual, a gente vai aplicar o Estatuto dos Servidores Civis determinado ente federativo. Tem alguns entes cuja lei que traz o Código de Ética é separado do Estatuto. Então tem que visualizar aqui a lei que regula o procedimento administrativo, o processo administrativo disciplinar daquele cargo, do cargo ao qual o servidor está o quê? Vinculado, beleza? Agora, a lei trouxe aqui algumas regrinhas que podem cair na prova de vocês, tá? Primeiro ponto aqui sobre o procedimento administrativo é o direito de representação. Qualquer pessoa pode levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, a gente vai chamar de representação, tá? Então qualquer pessoa pode representar a autoridade competente. Essa representação, ela não pode ser anônima, né? Ela não pode ser apócrifa, é vedada a denúncia anônima aqui, beleza? E ela pode ser por escrito ou verbal. Se por escrito, lembrando aqui que a pessoa vai ter que assinar, né? Tem que colocar o nome dela, porque é vedada notícia crimes anônima, né? Ou notícia de fato aqui, que importa em ato de improbidade anônima, beleza? Lógico que a gente está falando de crime, mas a notícia do fato que importa em improbidade administrativa anônima, fechou? Agora, se for verbal, a autoridade competente vai reduzir a termo, ou seja, vai reduzir a escrito, fechou? Bem, apresentada aqui a representação, a autoridade competente vai verificar se estão presentes os requisitos. E olha, tem alguns requisitos básicos que a lei traz aqui pra gente para essa representação. Ela tem que indicar os fatos que importam aqui em ato de improbidade administrativa. O que mais? Eventuais autorias, supostas autorias do fato aqui, do ato de improbidade, e indicação de provas. Se ausente esses requisitos, a autoridade competente pode rejeitar essa representação aqui, tá? Ou ainda, se ela for anônima, ele vai rejeitar. Agora, como funciona o procedimento aqui? Lógico, a gente não vai analisar o procedimento administrativo disciplinar, porque cada lei vai trazer detalhes específicos para o PAD daquele cargo específico, beleza? Agora a gente vai trazer aqui normas gerais previstas na LIA, né, na Lei de Improbidade Administrativa. Então, normas procedimentais aqui. Houve o ato de improbidade administrativa, então houve aqui o ato de improbidade, qualquer pessoa pode representar a autoridade competente e também ao MP, tá, pessoal? Para ajuizar aqui a ação civil de improbidade administrativa. Lembrando que a ação não é civil, né? A ação repressiva de improbidade administrativa aqui, beleza? Bem, então, vai ofertar aqui a representação, a gente sabe que vai ser escrita ou verbal, que é vedada aqui notícia crimes anônimo, ou notícia de fato, né, anônimo aqui, beleza? A autoridade competente pode rejeitar se ausente os requisitos, ou ele pode aceitar aqui a representação. Se ele aceita, ele determina a imediata apuração dos fatos via processo administrativo disciplinar que está previsto, né, para cada cargo, né, para o cargo específico aqui, fechou? A comissão processante aqui, ela vai determinar aqui, né, da ciência do processo ao MP e ao Tribunal de Contas, Tribunal Conselho de Contas do ente respectivo, tá? Então, de novo,
Então, a comissão processante dará ciência do processo administrativo disciplinar que foi instaurado para apurar o ato de improbidade aqui, ao MP e ao Tribunal ou Conselho de Contas do ente respectivo, beleza? Dando ciência, tanto o MP quanto o Tribunal ou Conselho de Contas podem indicar um representante para acompanhar o PAD, anote aí. Então, o MP ou o Tribunal ou Conselho de Contas pode indicar um representante para acompanhar o PAD aqui, o processo administrativo disciplinar, beleza? Pronto, a gente cessa aqui a nossa análise, né, do procedimento administrativo. Agora, muita atenção que teve uma súmula que foi ditada no mês 10 de 2021 pelo STJ, e nessa súmula o STJ entende que é constitucional e legal aqui a aplicação da pena de demissão pela autoridade administrativa decorrente de ato de improbidade administrativa, mesmo que o agente público não tenha sido processado na ação judicial aqui para aplicar sanções, tá? Então é possível a aplicação da pena de demissão de acordo com o STJ aqui, beleza? Bem, agora a gente fala aqui do processo judicial. Olha, o processo judicial visa o quê? Aplicar sanções pelo ato de improbidade administrativa, suspensão dos direitos políticos, suspensão do direito de contratar com a administração pública, aplicação da multa civil, a obrigação de ressarcir o erário, enfim, em que pese a obrigação de ressarcir o erário independer do ato de improbidade administrativa aqui ou até do processo, né? Pode ser que seja separado aqui. Então, o objetivo do processo judicial é aplicar o quê? As sanções. Por isso que a própria lei, ela estabeleceu, inclusive em razão da mudança em 2021 pela Lei 14.230. O que ela disse expressamente, né? Até o advento dessa lei, a ação de improbidade era uma ação civil. Agora, deixou de ser uma ação que de natureza civil, beleza? Então, qual que é a natureza da ação aqui, do processo judicial que visa aplicar uma sanção por ato de improbidade? Muito bem, ela tem natureza repressiva. Então, é uma ação repressiva de caráter sancionatório. Inclusive, cabe lembrar aqui que a gente aplica os princípios do direito administrativo sancionador. E a própria lei deixa claro que não consiste em ação de natureza civil. Não é ação de natureza civil, beleza? Não é ação de natureza civil. Quem diz? A própria lei, tá? Ela é uma ação repressiva de caráter sancionatório, aplicável aqui aos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Próximo ponto aí no seu material, vamos falar aqui agora do procedimento. Qual o procedimento a ser adotado aqui nesse processo judicial? Muito bem, é uma ação que não é civil, mas vai seguir o procedimento comum do processo civil. Tá? Então, aplica-se aqui o procedimento comum do CPC. Se é o procedimento comum do CPC, não haverá o quê? Foro por prerrogativa de função. Então, independentemente da autoridade que está sendo processada aqui, ela não será julgada em tribunal. Então, não há foro em tribunal aqui, beleza? A única autoridade que vai ser julgada num órgão específico é o presidente da República, mesmo porque ele não responde pelo ato de improbidade nos termos da LIA, tá? É a única autoridade. Por quê? Porque como o artigo 85 da CF diz que o ato de improbidade administrativa praticado pelo presidente importa em crime de responsabilidade, o presidente da República será processado e julgado pelo ato de improbidade administrativa dada a natureza da conduta dele em ser o quê? Crime de responsabilidade. Então ele será processado perante o Senado após autorização da Câmara dos Deputados. A Câmara autoriza por 2/3, ele será processado então no Senado pelo ato de improbidade administrativa. Eventual condenação pelo Senado enseja 2 penas. Quais são? Perda do cargo e inabilitação para exercer função pública pelo prazo de 8 anos. Beleza? Cabe ressaltar que existe a lei que traz a
responsabilidade para o prefeito, tá? Para o prefeito e os vereadores. Essa lei, ela não impede o processo de improbidade administrativa nos termos da decisão dos tribunais superiores aqui, que entendem que há aqui uma independência das instâncias, beleza? Bem, então o procedimento aqui é o procedimento comum do CPC, Código de Processo Civil, tá? Lembrando que a ação não tem natureza civil, beleza? Bem, pessoal, agora a gente fala da competência territorial. Olha, a lei traz pra gente aqui que o local do processo aqui é o local do dano. É o local do dano ou, caso a gente não saiba aqui, né, o local onde há o domicílio aqui, a sede da pessoa jurídica prejudicada, tá? Então, qual que é o local da competência? É o local do dano ou da pessoa jurídica prejudicada. De novo, local do dano ou local da pessoa jurídica prejudicada, beleza? E olha, iniciou o processo, o início do processo aqui, o ajuizamento do processo, vai gerar o quê? Vai gerar uma prevenção para as demais ações o quê? Conexas, ações que tratam da mesma causa de pedir ou mesmo pedido, tá? Então, vai gerar uma prevenção e esse juízo que iniciou aqui o processo vai julgar todas as demais causas que envolvem a mesma causa de pedir ou mesmo pedido, beleza? E quem pode promover essa ação? Pois é, a Lei 14.230 de 2021, ela restringiu o legitimado ativo para propor aqui a ação de improbidade administrativa. Quem pode hoje propor a ação de improbidade administrativa, de acordo com a lei, é apenas o órgão do Ministério Público. Cabe apenas ao parquê promover a ação de improbidade administrativa. Falando nela, vamos falar aqui agora do procedimento, né? Então a gente vai trazer aqui, lógico, o procedimento é o do CPC. Só que a gente vai trazer regras específicas na lei de improbidade administrativa, aqui na LIA. Então, no seu material aí, a gente vai tratar aqui do procedimento. Então, olha, houve um ato de improbidade administrativa, houve então um ato de improbidade administrativa, esse ato deve ser apurado. Ele pode ser apurado aqui administrativamente por meio de um PAD, né, decorrente ou não de uma representação, instaurado o PAD ou inquérito civil. Cabe ressaltar que o inquérito civil ele é instaurado pelo órgão do Ministério Público nos termos do artigo 128 da CF, tá? Então, instaurado aqui o procedimento administrativo de apuração, cabe ressaltar que a instauração do processo administrativo de apuração suspende pelo prazo de até 180 dias o prazo prescricional, tá? Da prática do ato já inicia o prazo prescricional de 8 anos, tá? Belezinha? E a instauração do processo administrativo disciplinar ou do inquérito civil também suspende pelo prazo de até 180 dias o prazo prescricional. Ok? Agora vamos falar aqui um pouco mais desse inquérito. Olha, o inquérito civil aqui, ó, ele é instaurado pelo MP para apurar o ato de improbidade, dentre outros procedimentos que o MP trabalha, tem um inquérito civil aqui. O inquérito civil ele tem que ser findado, ele tem que ser finalizado, de acordo com a LIA, dentro do prazo de 365 dias. Pergunto, é possível a prorrogação? Sim, por igual período, ou seja, é possível a prorrogação por mais 365 dias. Cessado aqui esse prazo, e for caso de arquivamento, determina-se o arquivamento do inquérito civil. Agora, se verificado aqui elementos que autorizem o ajuizamento da ação, o MP tem um prazo de 30 dias para ajuizar a ação, peticionando aqui para iniciar o processo, tá? E olha, vamos falar um pouquinho aqui da petição inicial, porque a LIA traz alguns requisitos. Na verdade, os requisitos da petição inicial são aqueles previstos lá no CPC, tá? Então, deve-se observar os requisitos do CPC. Só que a LIA traz pra gente aqui mais 2 requisitos. Então, quais são os requisitos dessa petição inicial, tá? Então, a gente vai analisar aqui, ó, a petição inicial, que vai pedir ao juiz para iniciar o processo, beleza? Olha, nós temos aqui basicamente 2 requisitos, além dos requisitos lá do CPC, né? Primeiro requisito aqui que deve ser observado é a individualização da conduta. Então, o MP, na petição, vai ter que individualizar a conduta do agente,
trazendo aqui as circunstâncias, inclusive indicando a justa causa. Na petição ele vai ter que indicar a justa causa aqui, tá? Justa causa, que são os indícios de autoria do ato de improbidade e demonstrando ali a prova do ato de improbidade administrativa, do fato em si, tá? E todas as suas circunstâncias, beleza? Então tem que delimitar aqui a conduta. Além disso, deve-se instruir. Instruir é juntar documentos probatórios e outras provas aqui. Deve-se instruir a petição com documentos de justificação. Documentos de justificação para demonstrar a veracidade dos fatos, demonstrar aqui a veracidade dos fatos e do dolo do agente. Lembrando que todos os atos de improbidade administrativa hoje são punidos a título de dolo, beleza? Bem, então esses são os requisitos aqui da petição inicial. A petição inicial então foi ofertada, foi apresentada, a ação foi ajuizada, então o juiz vai fazer um juízo de admissibilidade. Então quem faz aqui é o juiz. O juiz então vai verificar se rejeita ou se recebe a petição inicial aqui, beleza? Passado aqui esse juízo de admissibilidade, o juiz então ele vai determinar a citação do réu ou dos réus aqui, tá? Então determinada a citação do réu ou dos réus, os réus têm um prazo comum de 30 dias, então eles terão um prazo aqui comum de 30 dias para apresentar o que? Eventual contestação. Agora, muita atenção que se a demanda puder ser resolvida aqui de maneira consensual, se houver possibilidade de solução consensual pelas partes aqui, exemplo, por acordo de não persecução civil, né? Acordo de não persecução civil aqui, que vai acontecer? É possível que as partes requeiram, peçam, faça aqui um pedido de interrupção do prazo para contestar por até 90 dias. Então eles podem fazer um pedido ao juiz, quem as partes, no caso de haver a possibilidade de solução consensual da demanda. Eles vão pedir então ao juiz uma interrupção do prazo, se interrompe. Depois de finalizado o prazo aqui de 90 dias, recomeça a contar o prazo de contestação, caso não haja, né, o acordo aqui entre as partes, beleza? Então interrompe-se o prazo de contestação por até 90 dias aqui, mediante autorização que judicial, beleza? Bem, se houver possibilidade de solução aqui consensual da demanda, ok? Bem, interrompido aqui esse prazo, caso não haja acordo, as partes terão um prazo de 30 dias depois da interrupção aqui para apresentar o que? A contestação. A contestação no processo civil é a resposta do réu, né? Resposta aqui da parte passiva da demanda aqui, tá? Do polo passivo da demanda. Na contestação, o réu pode alegar preliminares, matérias de mérito e tudo mais. Bem, se o réu alega preliminares, se ele alega aqui eventuais preliminares, e se o juiz as rejeitar, se houver rejeição das preliminares aqui, caberá agravo de instrumento. Pessoal, agravo de instrumento do que? Das preliminares, se elas forem rejeitadas pelo juiz. Por quê? Se, por exemplo, dentre as preliminares ali verificar alguma nulidade do processo e o juiz rejeitar, cabe o que? Agravo de instrumento, que será julgado pelo TJ, Tribunal de Justiça, ou pelo TRF, tá? Tribunal Regional Federal aqui, beleza? TJ se for Justiça Estadual e TRF se for Justiça o quê? Federal, beleza? Então qual que é o recurso? Agravo de instrumento, quando? Quando houver a rejeição das preliminares apresentadas em contestação aqui pela parte ré. Beleza? E aí as preliminares serão julgadas lá pelo tribunal. E o processo aqui continua, né? Depois da contestação, o juiz vai dar vista aqui para o autor da demanda para que ele se manifeste sobre a contestação, tá? Apresente aqui uma eventual impugnação. Quem é o autor da demanda mesmo? Isso, muito bem. O autor da demanda aqui é o órgão do Ministério Público, que vai se manifestar depois. Impugnada aqui ou não a contestação, né, o juiz ele vai verificar se é caso de julgamento antecipado da sentença aqui, beleza? Se ele verificar que
manifestamente não é ato de improbidade, ele já julga de pronto, no estado em que se encontra aqui o processo, tá? Ele vai sanear, vai intimar as partes para produzir provas, e se o juiz ele julgar a ação sem resolução de mérito, ou se ele julgar improcedente o pedido do MP aqui, ou seja, absolvendo pelo ato de improbidade aqui o réu, caberá o quê? Reexame necessário, reexame obrigatório. O que é o reexame necessário ou reexame obrigatório? Olha, e esse reexame necessário ou reexame obrigatório, ele será cabível quando? Já anote aí. Quando a sentença for de improcedência ou ela finaliza o processo sem resolução do mérito, tá? Então, sem resolução do mérito, neste caso a sociedade está sendo prejudicada e por isso caberá um recurso automático. Mesmo que as partes, o MP, não recorra aqui, caberá um recurso obrigatório. O próprio juiz que determina aqui a extinção do processo em resolução do mérito ou se ele absolve o réu, ele mesmo vai determinar, caso não haja recurso voluntário pelas partes, a remessa dos autos para o tribunal, para o TJ ou para o TRF aqui, tá? Então, para o TJ ou para o TRF, do reexame necessário para que, então, o TJ ou o TRF avalie a sentença de primeiro grau, podendo reformar ou anular aqui, belezinha? Fechou? Então, esse é o chamado reexame necessário. Da sentença, cabe o quê? Recurso, tá? E se a sentença for condenatória, o juiz vai aplicar o quê? O juiz vai aplicar as sanções, pode aplicar aqui a obrigação de reparar o dano. Se ele tiver determinada medida cautelar de afastamento do agente público ou ainda medida cautelar de indisponibilidade de bens, agora ele vai decidir no mérito, né? Decidindo se o réu é condenado e aqueles valores que foram decretada aqui sua indisponibilidade serão, né, aplicados agora nos termos da sentença condenatória, beleza? E o autor, se ele foi afastado sem prejuízo da remuneração, né, ele pode agora perder o seu cargo, né? Cabe ressaltar que a execução das sanções somente serão feitas depois do trânsito em julgado, não é com a sentença aqui, beleza? Agora, muita atenção na observação aqui que eu trouxe para vocês, porque a gente sabe que as instâncias são independentes e que então pode haver um PAD correndo paralelamente, um processo civil paralelamente, processo de ressarcimento ao erário, processo penal. Então pode haver aqui processos correndo aqui paralelamente à ação que aplica aqui as sanções por ato de improbidade, então haverá aqui processos paralelos, beleza? Mas a gente pode relativizar, então a gente vai analisar aqui, ó, a relativização da independência das instâncias. Como assim, professor? Quando que a sentença de um processo vai vincular os outros? Olha, nós temos aqui duas possibilidades de vinculação. Primeira delas aqui, primeira possibilidade de vinculação de uma sentença a outra, né, de uma instância a outra, é se a sentença da ação de improbidade reconhecer a inexistência da conduta ou a inexistência de autoria. Se o juiz da ação judicial de improbidade administrativa reconhecer que não foi o agente que praticou a conduta, o réu aqui que praticou aquela conduta, ou que não foi ele que praticou a conduta do ato de improbidade aqui, essa sentença acaba vinculando as demais instâncias. Isso é o que diz a Lia. Então, o juiz aqui, se ele reconhece eventual absolvição por ausência de conduta ou por ausência de autoria, as demais instâncias não poderão condenar o autor, o réu aqui, suposto autor do fato, beleza? Isso até no penal, segundo o que diz ali aqui, fechou? Então, a sentença vai acabar vincular as demais instâncias aqui. E contrário senso, a sentença penal absolutória, de acordo com a Lia, vincula a ação aqui de improbidade administrativa. Inclusive, se a sentença for absolutória, ela fala que vincula todos os fundamentos, não somente negativo de autoria ou de materialidade do fato,
qualquer fundamento da sentença absolutória do processo penal, segundo a LIA, vai vincular aqui a ação de improbidade administrativa. É uma crítica muito grande que a doutrina traz aqui, principalmente aqueles doutrinadores que são do órgão do Ministério Público, dizendo que nesse ponto aqui, a LIA está querendo gerar o quê? Impunidade, beleza? Bem, então, qualquer fundamento da sentença absolutória penal, ela acaba vinculando o processo de improbidade administrativa aqui. Inclusive, a própria LIA fala o seguinte: se a sentença absolutória for confirmada por órgão colegiado, ou seja, pelo tribunal, a decisão do órgão colegiado inviabiliza o prosseguimento da ação. A ação não mais poderá o quê? Prosseguir. Fechou? Beleza? Então, inviabiliza aqui o trâmite da ação. Bem, pessoal, então a gente viu aqui basicamente o procedimento judicial de improbidade administrativa. A gente falou aqui desde o ato, o procedimento investigativo aqui administrativo, né, que é o PAD ou inquérito civil, finalizado. Vai ter a petição inicial que vai pedir aqui ao juiz para iniciar o processo. O juiz vai verificar, o juiz de admissibilidade aqui da petição, vai determinar a citação do réu para apresentar o quê? Resposta à acusação. Qual o prazo? Prazo comum, se for mais de um réu aqui, de 30 dias, beleza? Esse prazo pode ser interrompido se houver possibilidade de solução consensual por até 90 dias, tá? Não havendo aqui finalizado o prazo, os réus aqui vão ter de volta aqui todo o prazo de 30 dias de forma comum para apresentar o quê? Contestação. Apresentada a contestação, se houver preliminares, o juiz as rejeitar, cabe agravo de instrumento para o tribunal. Contestado aqui, o juiz vai abrir vista aqui para o autor da demanda para que ele manifeste sobre a contestação aqui. Depois o juiz vai decidir se é caso de julgamento antecipado do feito, vai intimar as partes para determinar aqui a produção de provas e vai proferir uma sentença. Essa sentença pode ser condenatória, pode ser absolutória, pode ser uma sentença que não resolve aqui o mérito. Se for uma sentença absolutória ou sentença que não soluciona o mérito, cabe reexame necessário aqui. Fechou? E a gente viu que a relativização da independência das instâncias. Agora, muita atenção aqui, pessoal, que o juiz, ao determinar aqui a citação, ele também vai determinar a intimação da pessoa jurídica lesada, a pessoa jurídica interessada, para que ela intervenha no feito aqui, tá? Ela pode intervir, inclusive, se utilizando lá do CPC, tá? De todas as hipóteses de intervenção de terceiro aqui na demanda. Fechou? Bem, agora a gente vai analisar aqui, pessoal, outros pontos, né, para a gente finalizar a nossa aula aqui sobre o processo civil de improbidade administrativa aqui, tá, pessoal? Lembrando que a natureza não é civil, né? A natureza é sancionatória de caráter repressivo aqui. Fechou? Bem, então vamos analisar aqui o processo judicial. Tá? Outros detalhes. Se houver necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, o juiz vai aplicar as regras previstas no CPC. Quais regras? Aquelas previstas no artigo 133 ao 137 do Código de Processo Civil, beleza? É isso que a gente tem que saber aqui, que aplica-se então as regras do CPC. Bem, letra F, índice material, conversão da demanda em ACP. Professor, como assim? Se o juiz verificar que não é caso de aplicação de sanções por ato de improbidade, que seria uma ação de natureza civil, né, pública, o juiz então pode converter a demanda, né, o processo aqui, em ação civil pública, aplicando aqui, né, as regras da Lei 7347 de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública aqui, beleza? Se ele verificar que não é uma ação de improbidade, então ele vai então converter em ação civil pública. Cabe ressaltar aqui, da decisão que converte a ação judicial de improbidade administrativa aqui em ação civil pública, cabe agravo de instrumento. Cabe então agravo de instrumento. Lembrando que nesse processo, durante qualquer momento, caberá o quê? Agravo de
instrumento, beleza? E olha, muita atenção que o juiz ele pode fazer essa conversão a qualquer momento, pode ser no início, pode ser durante a tramitação, até durante a instrução do processo lá no arquivo das testemunhas, ele verifica que não há ato de improbidade, mas que é necessário aqui uma ação de ressarcimento ao erário. Ele converte então a ação de improbidade por uma ação de ação civil pública nos termos aqui da LACP, beleza? Bem, letra G no seu material, a lei de improbidade administrativa prevê um crime, prevê, professor? Sim, crime. Então ela traz somente o ato de improbidade, né? Mas ela traz dentro de si um crime. Qual crime? Anote no seu material, crime de representação caluniosa, representação indevida aqui, ó. Essa representação, ela tem que ser ofertada aqui analisando os requisitos, né, os fatos, as provas, sob pena do denunciante aqui responder por um crime previsto na própria LIA. Sim, eu sei, existe lá no Código Penal o crime de denunciação caluniosa. Inclusive, a doutrina diz que o crime de denunciação caluniosa, como ele foi alterado mais recentemente para incluir a denunciação caluniosa pelo ato de improbidade, ele prepondera sobre esse aqui, porque a pena lá é maior. Mas eu vou falar aqui desse crime e peço que você dê uma lida lá no crime de denunciação caluniosa, que ele tem uma dicção muito semelhante, tá? Muito semelhante a esse aqui, beleza? Olha, o agente aqui, ele representa uma autoridade, um terceiro aqui que concorreu para o ato, né, pelo ato de improbidade administrativa, que o sabe inocente. Então a gente sabe da inocência do denunciado aqui, do representado, beleza? Bem, a pena desse crime é de 6 a 10 meses, 6 a 10 meses e multa. Lembrando que lá no Código Penal a pena é maior da denunciação caluniosa, beleza? E olha, além da pena privativo de liberdade de detenção aqui e da multa que é aplicável de maneira cumulativa, aplica-se aqui também o dever de indenizar. Então gera para o condenado aqui o dever de indenizar, beleza? Bem, e como é feita a condenação, o juiz deve aplicar aqui um valor mínimo, né, de indenização, beleza? Pode ser também processado paralelamente, se for uma ação civil de reparação de dano, ela será feita contra o Estado, e o Estado então vai pagar o particular aqui, uma ação objetiva, né, e vai promover uma ação regressiva subjetiva contra o agente público, beleza? Agora, no próprio processo penal, o juiz pode fixar um valor mínimo ali como é feita a condenação de reparação do dano, beleza? Bem, vamos falar aqui agora. E nesse caso aqui, né, quem está noticiando não é agente público, tá? Se for agente público, aí é ação contra o Estado. Se não for agente público aqui que está denunciando, aí será o quê? Será uma ação civil contra o particular mesmo. Fechou? Bem, vamos lá agora falar aqui do afastamento temporário. Olha, durante todo o processo, é possível que o juiz determine aqui o afastamento temporário como medida cautelar do agente público, tá? E olha, muita atenção que é sem prejuízo da remuneração. Ou seja, se é sem prejuízo da remuneração, se a medida cautelar vigora em benefício do réu aqui, a presunção de inocência. Presume-se a inocência. Inclusive, nesse processo, não é possível a inversão do ônus da prova, tá? Porque vigora em benefício dele a presunção de inocência. Por isso que, se ele for afastado de suas atividades, ele continua a perceber a sua remuneração como se trabalhando estivesse, tá? Quando que será feita aqui? Primeiro, essa medida cautelar só pode ser decretada pelo juiz, beleza? Ela será feita pelo prazo de até 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, por até 90 dias aqui. E eu pergunto, qual que é a finalidade? Ela serve para instrução, ou seja, para a produção de provas, ou para evitar a prática de novos ilícitos, tá? Então essa é a finalidade aqui dessa medida cautelar de afastamento, ou seja, quando houver necessidade mesmo, ok? Bem, e letra aí para a gente finalizar aqui a nossa aula, vamos falar do acordo de não persecução civil. Acordo de não persecução civil, que é diferente aqui em algumas regras, inclusive, do acordo de não persecução penal.
o acordo de não persecução penal, ele deve ser ofertado antes do oferecimento da denúncia, tá? Do recebimento da denúncia lá. De novo, antes do recebimento da denúncia. Recebida a denúncia, segundo o STF e o STJ, não é mais possível fazer o acordo de não persecução penal. Agora, o acordo de não persecução civil, ele pode ser feito ainda na fase aqui de investigação administrativa, durante o processo, durante todo o processo, inclusive durante a fase recursal e ainda durante a execução, tá? Então, o acordo de não persecução civil, ele pode ocorrer na fase pré-processual, na fase processual e durante o quê? A execução da sentença aqui condenatória que aplica as sanções. Fechou? Bem, o acordo de não persecução civil, ele deve visar aqui dois resultados. Quais são os resultados almejados aqui por este acordo, tá? Que é uma solução consensual, é o negócio processual. Muito bem, nós temos aqui, primeiro resultado, o integral ressarcimento do dano. Então a gente quer ressarcir o dano de maneira integral. E também a reversão da vantagem devida à pessoa jurídica lesada. A pessoa jurídica lesada, ela tem que ter para si o valor que ela perdeu, tá? Então, de novo, integral ressarcimento do dano e reversão da vantagem indevida à pessoa jurídica lesada aqui. Fechou? Bem, então, esses são os resultados do acordo. E quem faz o acordo? Muito bem, o acordo é realizado entre o Ministério Público e o réu e seu defensor, tá? Réu aqui ele chama de investigado ou demandado, né? E seu defensor, tá? Que é o polo passivo, suposto autor do fato. E o MP aqui que vai fazer o acordo. Lembrando que o defensor tem que estar presente aqui nesse acordo, ok? Bem, e a lei fala que deve-se observar aqui cumulativamente 3 requisitos. Quais são? O primeiro requisito aqui é a oitiva do ente lesado. Oitiva do ente lesado, tá? Tem que ouvir o ente lesado antes de realizar o acordo. Segundo requisito aqui. Esse segundo requisito é aplicável somente se se tratar aqui de acordo antes da ajuizamentação, tá? Por que antes da ajuizamentação? Porque deve-se ouvir o órgão do Ministério Público que tenha competência para aprovar aqui o arquivamento do inquérito civil. Então, se o inquérito civil está tramitando e outro órgão do Ministério Público quer fazer o acordo de não persecução civil, esse arquivamento aqui ele vai ser revisto pela instância superior. Então, tem que ter a aprovação dessa instância do Ministério Público dentro do prazo de 60 dias, aqui, para realizar o acordo. Por quê? Porque a instância superior tem que concordar com o arquivamento do inquérito civil, beleza? Por isso que tem que haver aprovação do órgão do Ministério Público, que vai concordar com o arquivamento do inquérito civil, e tem que ser antes do juizamento aqui da ação. Porque se for depois, não vai falar mais aqui em inquérito civil que depende de arquivamento, beleza? Por isso que a lei fala se antes do juizamento da ação. Então, ó, primeiro, oitiva do ente. Segundo, aprovação do MP dentro do prazo de 60 dias. E, por fim, lógico, homologação do juiz, homologação judicial. Durante a fase investigatória, durante a fase processual, sempre tem que haver aqui homologação judicial. Homologação judicial é necessária, tá? É necessária aqui para a formalização do acordo. Lembrando que o acordo pode ser feito durante a fase pré-processual, durante a fase processual e ainda durante a execução. Belezinha? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui. A gente finaliza então a análise, né, do processo judicial aqui pelo ato de improbidade. Lembrando que não tem natureza civil, tá? Tem natureza repressiva de caráter sancionatório aqui esse processo. Tamo junto? Pessoal, muito obrigado, tá? Na aula anterior a gente falou sobre o prazo prescricional, que é de 8 anos, e a gente falou dos marcos interruptivos, né? Então a juizamentação interrompe, só que agora recomeça a contar pela metade do prazo, né? 4 anos. A sentença condenatória também interrompe, 4 anos. O acórdão condenatório do TRF ou do TJ também interrompe. E o acórdão do STJ e do STF também interrompe se for condenatório, belezinha? E é de 4 anos lá, fechou? Lembrando que pode haver a prescrição intercorrente, fechou? Só muito obrigado mesmo por estarmos aqui agora, tá? Com os senhores. Até mais e tchau!